a formação inicial, eu acho que o Cássio gosta muito de falar em relação à formação inicial com os professores. A gente tem um curso interno e o Cássio aborda essa questão. Por quê? Essa questão do acolhimento, Pimenta falou, né, Pimenta? Isso é muito importante. O você receber a criança, ali você tem assim, se você não tiver o plano B, o plano 2 da aula, ele se perde, fala, poxa, eu recebi o agitado hoje calmo. Porque tem o aluno, vocês vão entender por que o capitão, o que é isso agora. Porque tem um aluno, toda a turma tem um ou outro aluno, que é o agitado, que ele dita o ritmo da aula. Não sei se vocês têm essa experiência, o mestre Alves sabe disso. Tem um aluno, um ou dois, que dita o ritmo da aula. Quando eles estão, se a gente está cansado, fala, meu Deus, lá vem o Bernardo. Aqui o nome dele é Bernardo, já está na mente. Fala, meu Deus, já vem o Bernardo. Ele já chega, já quebrando tudo. Aí, às vezes, eu estou disposto, porque nem todo dia você está ali. Enfim, você não tá, aí fala, poxa, hoje o Bernardo não veio. Você sente aquela falta. Então, assim, tem o bagunceiro, tem aquele que é mais agitado, tem aquele introvertido. Só que esse bagunceiro, ele dita o ritmo da aula. Quando você recebe ele, você fala, hoje a aula vai ser daquelas. Não, ele está meio para baixo, enfim. Então, esse acolhimento é importante. E um detalhe do acolhimento é quando o responsável, porque o Pimenta vai explicar isso à frente em aula temática, o responsável, quando ele leva a criança até a sua escola, você já imaginou chegar na escola e não ter o professor não ter chegado? Já aconteceu isso, não não hoje, mas na minha academia antes de um plano elaborado, estudado, era assim. Já cheguei na academia, os pais estão me esperando. Eu abri a academia, o pai está entrando junto comigo. Assim, eu não sei como é que... Assim, eu tinha aluno, você entendeu? Era o poder do jiu-jitsu simplesmente, porque não tinha organização. Hoje não. Depois de muita dura do mestre Alvo, nós já temos... O pessoal já chega meia hora antes, que o mestre Alvo fala que quem chega no horário já está atrasado. Então, a gente já chega antes, está dentro de sala, kimono limpo, né, Pimenta? Kimono limpo, recebendo, você tem esse feeling. O acolhimento, eu vou te falar que ele é tão importante quanto a parte técnica. Você consegue fazer ali a sua abordagem, o restante da aula. Aí a gente faz a formação, que vocês estão vendo as crianças perfiladas, coloca as crianças ali por ordem hierárquica, e tem dias que eu altero. Geralmente, assim, eu coloco o mais graduado, o menos graduado, tem dia que eu vou dar uma alterada, para mesmo brincar com eles, enfim, alterado que eu falo assim, eu boto do maior para o menor, beleza? Boto faixa branca que está iniciando, é uma forma também de quebrar o gelo, que é essa terceira etapa da formação inicial. Aí eu quebro o gelo, como o Pimenta já disse, depende do filho, se a turma estiver agitada, eu faço a estátua, que é uma brincadeira que a gente faz aqui com a base, perna à frente, escudo, levanta as mãos, aí eu vou trabalhando isso ali, você vai quebrando o gelo, só não pode se perder no tempo, porque se torna interessante. Aí, logo após o quebra-gelo, eu faço a seleção do capitão. Eu uso a abraçadeira de árbitro. Não sei porquê, né? Não sei se é por causa do mestre Álvaro Pimenta. Nossa galera aqui, nossa equipe muito árbitro, né? A referência aí do mestre Álvaro, não posso falar nem nada disso. Aí eu uso a abraçadeira e boto no braço de uma criança. Bruno, como é que você faz essa seleção do capitão? A seleção, na verdade, ela não existe seleção. Eu vou determinar ali o seguinte... Ou é um aluno que está começando para me introduzir ele ao grupo, ou é aquele aluno que está muito agitado. Eu uso a seleção do capitão e vou dar uma cola para vocês. Eu uso aqui o segurança também. O Bernardo é o meu maior segurança aqui. O segurança é aquele aluno levado, eu amarro a faixa dele, eu pego outra faixa, amarro a minha, na minha cintura, está meio amarrada, é a dele, eu amarro, ele anda comigo um pouquinho, 2, 3 minutinhos na aula ali eu vou acalmando ele. Mas ele faz inúmeras coisas com isso aí. E a seleção do capitão, a criança passa a dar aula, ele é o capitão da sua aula. Eu pego a cultura nossa, do nosso esporte do país, né? O mestre gosta nem que fala o nome, futebol, para poder fazer sentido para a criança. Ah, tá, hoje eu fui o capitão da aula. Aí ele para de fazer bagunça. Você pega um introvertido e coloca ele na aula, e o extrovertido, você dá uma baixada nele para ele te ajudar ali, para você não se perder. Porque muitos professores, às vezes, assim, negociam muito com o bagunceiro ali, vou dar um exemplo, e você se perde no bagunceiro, porque criança, né, é uma benção. E logo após a seleção do capitão, eu gosto muito de fazer a saudação, porque ali nós damos o início realmente à aula propriamente dita, ou seja, é o start. A criança sabe, ó, começou. Aí ali quando a gente vai trabalhar os valores, tem aulas ali que as crianças ficam, porque, tipo assim, de acordo com cada proposta da aula, eles vão se comportando, pensando no que eles vão poder ganhar.
Pimenta, quer complementar essa questão da formação inicial? Então, a formação inicial é exatamente, né, a gente tem que pensar sempre nessa questão da recepção mesmo dos alunos, né? Principalmente a gente, quando nós estamos lidando com crianças, a gente tem que sempre pensar nessa situação mesmo, né? Da recepção, né? Da entrega dos pais, né? Das crianças, dos pais pelas crianças, né? Enfim, babá, quem quer que seja, para o professor, né? Ter essa recepção, então isso é importante. E aí, você vai utilizando, né? Porque você às vezes pode ter uma turma que é extremamente comportada. Então, você vai quebrando gelo, você chega, as crianças vão chegando, você vai cumprimentando, vai brincando com elas, né? Vai conversando, às vezes vai tendo essa interação mesmo, né? De perguntar como é que foi o dia. Às vezes a criança chega mais calminha, mais amuadinha, e você pergunta, ei, tá tudo bem com você? Não tá? Né? O que está acontecendo? Então, você tem esse tempo de recepcioná-los, né? De abraçá-los mesmo. Né? Nem é o abraçar no sentido, né, dessa situação mesmo, de abraçá-los, mas é sentir abraçados. E aí os próprios pais, percebendo essa situação, deixam a criança ali com mais calma, né? Deixam a criança ali com, assim, tá tranquilo, né? O professor recebeu, pô, o professor conversa bem com ele, né? O professor, pô, recepciona ele muito bem, pô, tá tranquilo, então vou deixá-lo aqui de boa, e você mantém aquele pai ali, né? E a criança, consequentemente, porque a gente tem que pensar sempre nessa situação. Porque pensa só, na escola, normalmente, principalmente escola de primeiro segmento, né, que é o que a gente está falando do Baby Kids, sempre vai ter ali alguém, né, para receber essa criança, né? Seja a inspetora, seja a coordenadora, a diretora, e logo depois já tem a professora, que vai fazer a formação ali, vai colocá-los em fila e vai levá-los para a sala. Né? No jiu-jitsu, não precisa ter essa formação de colocá-los em fila e levá-los para a sala, mas precisa ter essa recepção, né? Ter essa questão mesmo. E aí, os outros instrutores, né, ajudantes, como quer que seja, eles vão auxiliar nessa situação de repente, colocá-lo sentado no seu determinado lugar, né? Hoje vai, de repente, começar com alguma outra coisa, ajustar um kimono, né? Chegar ali e interagir mesmo com aquela criança. Então, essa formação inicial, essa recepção da criança, se ganha muito, né, nesse sentido. Ganha muito tanto a criança quanto os próprios pais, né, que são os dois pilares fundamentais nessa questão, principalmente, como o Bruno falou, nessa questão dos 3 P's, né? Do preço, do produto e da praça. Então, assim, é pensar muito nisso, que o pai vai ter orgulho, pô, sem problema nenhum, vou pagar. Então, é pensar um pouco nessa situação, tá? Pessoal, antes de a gente soltar o vídeo aqui, deixa eu só responder. Perguntaram-se para explicar sobre o capitão. O capitão é para a gente introduzir, a gente usa como para introduzir o aluno, assim, que ele está introvertido, aquele aluno que está chegando, ou às vezes ele está muito devagar, tem mais vergonha. Aí eu coloco o capitão na abraçadeira do árbitro, né, no bracinho dele, e chamo ele para ele ser o professor auxiliar. Mas aí ele tem um capitão ali no braço, ele vai ser o professor auxiliar. E também para aquele aluno que está fazendo aquela bagunça ali, e eu vou colocar, ele vai me ajudar a dar aula. Aí ele vem para o lado da formação junto com a gente e vai ali, ele vai dar o comando verbal da saudação, ele vai se sentir parte do meio dos professores ali. Então, eu vou dar uma responsabilidade a ele, eu vou mostrar para ele o outro lado da moeda. Eu vou mostrar assim, ó, precisa que todo mundo fique atento. E assim, a gente tem inúmeros feedbacks bons, bons, positivos, da questão do capitão. Aí, e a criança, às vezes, chega na próxima aula e fala assim, tio, hoje eu posso ser o capitão? Ó, pode perguntar a minha mãe ali, pode perguntar o papai, pergunta a minha tia, pergunta o fulano ali, que a tia falou comigo hoje, eu tirei nota boa. Ou seja, o jiu-jitsu começa a sair do tatame, que é a nossa maior motivação, e ir para o ambiente social, onde a criança vai trabalhar lá no colégio. Ela tem professoras, né, que minha esposa é professora de um colégio onde treina muitas crianças aqui. Ela pergunta a minha esposa, Iris, que negócio é esse de capitão que o Bruno tá dando lá? Aí tem um colégio aqui
que é o múltiplo, né? O colégio da nossa referência aqui, que ele usa lá, agora está usando o capitão na sala de aula, ou seja, assim, para a gente foi uma vitória enorme. Ele só não leva a abraçadeira, mestre, do árbitro. Ainda não, vou levar para ele de presente lá. Eles botam a parada lá, Pimenta, no moleque lá, isso na educação infantil, que a minha esposa trabalha na educação infantil. E a criança vai para o recreio amarradona, aquele negócio lá, eu sou o capitão da turma, aí ele vigia no recreio. Aí eu falei, só queria o direito, né, autoral disso aí, mas não queria me dar, não. E depois, na apostila, vai estar isso tudo explicado aí, galera. Agora vai soltar o vídeo dessa parte, nessa fase da aula. Solta aí, Cássio. As crianças chegando para fazer aula aqui na nossa escola. Esse mais agitado está em cima de mim ali, ó. Você pode saber que é o Bernardo, é fácil de entender. Parte do acolhimento, os professores já estão ali. Aqui, eu estou fazendo a seleção do capitão com eles. Se vocês olharem, tem 2 alunos faixa amarela e uma aluna faixa laranja. São da turma infantil 2, que eles me ajudam aqui. Que a gente tem a máxima aqui, a gente briga aqui, que professor a gente faz em casa. Repara que o Isaac chegou, ele ia lá para o meio. Mas como na ordem hierárquica, ele ficou aqui, ó, no finalzinho. A questão do quebra-gelo vai estar fazendo, como falei para vocês, a estátua que a gente chama de lutador, o escudo lutador. Aí ele fica ali imóvel, né, com a posição de luta. Você vai fazendo uma... Bernardo ficou famoso. Ele está famoso. O pai dele falou comigo, eu comentei com o pai dele falou, rapaz, esse menino é demais. E é o que quer mais voltar para os treinos agora, depois da pandemia. Tá com saudade do tio Bruno. Se vocês repararem, tá faltando um pouquinho? Eu uso o quebra-gelo ali, eu tô com a abraçadeira de árbitro na mão. Faço um exercíciozinho que é o morto-vivo. Eu sempre já falei que eu faço nas outras classes a questão do gestual de árbitro, né? Em vez de fazer o morto-vivo, eu falo combate. Aí você tem que fazer o gestual do combate, parou, abre os braços. Aí ele vai brincando quem erra, quem, entendeu? Eu já venho com a abraçadeira, agora ali eu escolhi, que é o Henrique, para ser o capitão da aula. O Bernardo ia ser, mas ele tirou a faixa lá, ele está sem faixa, aí ele está olhando para a faixa. E nessa idade, eu não cobro eles de amarrar a faixa, na questão da motricidade fina ali, fazer a questão de amarrar a faixa. Aí ele ficou perdido, que ele tem que pedir um professor para amarrar a faixa. Então ele perdeu o capitão, você vê como é que ele fica desolado, ó. Pode soltar o vídeo, cara. Ele está lá sem entender nada. Aí chega a parte da saudação, onde eles fazem o cumprimento. Eu acho isso muito importante, o mestre Alvo cobra essa parte aí, porque ali a criança está vendo que vai começar a aula, eles já formam e voltam para o mesmo lugar para dar início, assim, à próxima fase do plano de aula. Pode passar o próximo aí.